A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e vamos ler mais 3 capítulos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 12, 13 e 14. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal no YouTube, inscreva-se. Assim você me ajuda a crescer aqui na plataforma do YouTube e assim a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajuda muito também se você compartilhar esse vídeo, curti-lo e até deixar um comentário. Tudo isso vai dar mais engajamento para o vídeo e assim eu alcanço mais pessoas com a palavra de Deus e você faz tudo isso sem gastar nada, de forma gratuita, você me ajuda. Então, faça aí o favor, me ajude a levar a palavra de Deus mais longe. Já aproveite e me siga também no Instagram. Lembrando, você que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem interessante que você assista, afinal de contas esse é um plano anual de leitura da Bíblia. Assistindo um vídeo por dia, em um ano, você vai ler toda a palavra de Deus conosco e eu estou sempre trazendo também explicações durante os vídeos. Vai acrescentar conhecimento para você. Para ter acesso à playlist completa, na descrição desse vídeo e aqui nos cards eu deixarei o link para você, amém? Agora vamos orar e logo depois da oração faremos a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, é momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, estou aqui mais um dia, Senhor, e estamos reunidos nesse momento para ler a Tua palavra, para aprendermos mais de Ti, crescer a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor. Eu te peço, Pai bendito, em nome de Jesus, que o Senhor venha a cada dia abrir o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, para aprendermos mais de Ti, para guardarmos a Tua palavra, praticá-la e ver assim, ó Deus, então, prosperar o nosso caminho. Abençoe também grandemente, eu te peço, a vida de todos aqueles que estão fazendo esse plano de leitura. E eles venham a ser grandemente abençoados por Ti em suas vidas, casa e família. Em nome de Jesus eu te peço, desde já te agradeço, que assim seja feito. Amém, amados? Vamos então para a leitura de hoje. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito de Deus. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Nós vamos ver, a partir de agora, do versículo 7, uma lista de dons espirituais. Eu não vou entrar em detalhes acerca dos dons, como funcionam e aí por diante, porque senão esses vídeos ficariam muito longos e esse não é o propósito. Aqui o propósito é a leitura, uma coisa ou outra eu irei explicar, tá? Mas se você quiser mais aprofundamento, eu vou deixar sempre no final dos vídeos links. Inclusive, eu tenho uma série de mensagens onde eu explico cada um dos dons do Espírito Santo. Aqui no meu canal mesmo, você pode encontrar essa série de mensagens e eu vou deixar na descrição deste vídeo também os links da série de mensagens sobre os dons e sobre os frutos do Espírito. Bem? Volte à leitura comigo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil para quem? Para o que for útil para a pessoa, mas mais ainda para o que for útil para a obra de Deus através da pessoa. Continue. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, ao outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e ao outro pelo mesmo Espírito a fé,
e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Veja um detalhe aqui, que ele faz questão justamente de dizer, e nós vamos ver a confirmação no próximo versículo, que os dons são vários, mas o Espírito é o mesmo. Quem é de Deus não recebe espíritos. Quem é de Deus tem o Espírito Santo habitando em si e recebe dons do Espírito Santo. São manifestações do Espírito Santo. É um só Espírito e é o Espírito de Deus. Continue. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ou seja, essa história de que alguns dizem, não, eu sou a igreja, eu não preciso ir para a igreja, eu sou a igreja. Não, a pessoa sozinha não é a igreja. A pessoa sozinha é um membro da igreja ou um membro do corpo de Cristo. Assim como Paulo diz aqui que um só não é o corpo, um só é um membro. Pessoa sozinha não é a igreja. Pessoa sozinha não é o corpo, é um membro. Precisamos estar unidos para sermos parte do corpo. Por isso é tão importante a congregação. Nós vamos falar mais sobre isso, inclusive, lá em Hebreus 10. E eu tenho um vídeo aqui no meu canal também, que eu falo sobre isso, congregar ou não congregar. Eis a questão, precisamos ou não? Tem um vídeo que eu abordo também falando sobre isso em uma live. Continue. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são muito mais necessários. Ou seja, cada membro do corpo tem a sua importância. No corpo de Cristo, que é a igreja, não há ninguém insignificante, não há ninguém sem importância. Não há ninguém para quem eu possa olhar e dizer, eu não preciso de você. Nós precisamos uns dos outros, não dependemos. Dependemos única e exclusivamente de Deus, mas precisamos uns dos outros, pois somos todos membros de um só corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Continue. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Pelo menos era para ser assim. Se alguém no corpo que é a igreja está passando por lutas, devem todos sentir esta luta e ajudar.
Ao mesmo tempo, se um é abençoado e se alegra, todos os outros devem alegrar-se juntamente. Continue. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Veja que interessante, né? Um dos dons que as pessoas mais buscam e mais querem ter para aparecer, serem espirituais, é o dom de línguas. E aqui ele é colocado como o último deles. Primeiro apóstolos, ele vai dando a lista e o línguas está por último. E nós vamos ver que o que é doutor também está acima do que faz milagres. Ou seja, o que ensina a palavra é mais importante do que o que faz milagres. Porque o milagre não salva ninguém. Traz uma vitória, mas não salva. Mas o ensino da palavra salva, porque é pelo conhecimento da palavra que a pessoa é livre, é feita livre e é limpa. Jesus disse, vós sois limpos pela palavra que vos tenho pregado. Continue. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ou seja, os dons estão aí, o Espírito Santo reparte particularmente a cada um como quer, mas o conselho é: busquem os dons. Busquem ter em vós a manifestação dos dons espirituais. Mas lembre, nem todo vai ter o dom de operação de milagres, de maravilhas, nem todo vai falar em línguas e aí por diante. E aqui existe uma coisa muito importante, não é que o que não fala em língua estranha não é batizado com o Espírito Santo. O falar em língua estranha é só um dom. E tem dons e muitos outros dons que são mais importantes do que o dom de falar língua estranha. E a pessoa que tem é batizada no Espírito Santo da mesma forma. Como falei, eu entro em mais detalhes sobre isso nos dons, nas mensagens que eu prego sobre eles, eu vou deixar os links aí na descrição. Continue. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. O amor, em parte conhecemos, em parte profetizamos. O futuro, o vindouro e até a respeito de Deus, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Continue. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Infelizmente, está cheio assim, ó, de meninice dentro das igrejas, né? Que não era para ter, mas infelizmente está cheio aí de meninice
dentro das igrejas e o povo precisando amadurecer espiritualmente, amadurecer como homens e mulheres de Deus. Continue. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Hoje nós conhecemos tanto o amor como a Deus, e principalmente aqui na questão a Deus, em parte. Olhando-me no espelho, eu não me vejo totalmente. Ainda que eu esteja no espelho 360, eu vou me ver totalmente por fora, mas não verei o meu interior. Mas um dia eu conhecerei a Ele face a face. E assim como Ele me conhece hoje, então um dia eu conhecerei a Deus. É muito comum quando as pessoas disserem assim, quando eu conhecer a Deus, eu vou perguntar tudo. Não vai ser necessário. Quando você conhecer a Deus, você será esclarecido, esclarecida de tudo. Você o conhecerá, assim como é por ele conhecido. Continue. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Uma triste realidade aqui é que quando nós vemos muito essa questão aqui de procurar o dom de profetizar, é para a pessoa buscar em Deus se tornar um profeta, a boca de Deus, e não ficar em busca de profetas, porque infelizmente o que tem de falso profeta por aí é só Cristo na causa. E muitos também que querem o dom de profecia para se vangloriar, para se mostrar, para se tornarem prepotentes e arrogantes, como se fossem alguma coisa que não são, porque tudo que é profetizado vem do dom e não do homem. O homem não é coisa nenhuma, a não ser um instrumento nas mãos de Deus. É como um pincel. Pincel não é nada, o pintor é que é alguma coisa. Porque foi ele, o pintor, que tomou o pincel na sua mão e fez a pintura. Então, a profecia, nós somos como o pincel. Deus é o pintor que nos usa como instrumento para trazer a profecia. A profecia é algo, é a obra. Deus é algo, é o autor. Nós somos apenas o instrumento pelo qual a obra é feita. Então, se um instrumento se estraga, aquele instrumento é descartado e um novo instrumento é colocado no lugar. Continue. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Veja, na mensagem que eu falo sobre o falar em língua estranha, eu falo sobre isso, porque tem uma corrente teológica, principalmente puxada para os tradicionais, que dizem que a língua celestial não existe e a variedade de língua é apenas variedade de idiomas. Se fosse assim, por que Paulo diz que aquele que fala em língua estranha não fala a homens? Porque ninguém o entende, porque em mistérios fala com Deus. Então é porque existe sim uma língua espiritual, que não é apenas um idioma diferente e desconhecido, mas é uma língua espiritual. Esse próprio versículo aqui já traz essa resposta. Na mensagem, volto a dizer, eu falo mais sobre isso. Continue. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos proveitaria, se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Essa coisa de, no meio do culto, ficar todo mundo lá falando em língua estranha, serve para quê? O falar língua estranha edifica a si mesmo.
tem um momento, você pode ali no momento de oração, estar buscando a Deus, falar em língua estranha. Nós fazemos isso também no nosso ministério. Mas tudo tem seu peso e sua medida, e Paulo fala sobre isso. Continue. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque, se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bem disseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Ou seja, se alguém chega para você só falando em língua estranha, como que depois da pessoa terminar de falar, você vai dizer amém se você não entendeu o que a pessoa falou? Isso aqui vale de lição, porque tem pessoas que basta alguém bater o pé, dizer um eis que eu te digo e soltar lá um monte de palavra que a pessoa amém, amém. Não, não diga amém para aquilo que você não entende. Não diga amém para aquilo que você não compreendeu. E ainda que você entenda o que foi falado, examine a profecia. Veja o que Paulo diz. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sejais meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Ou seja, quando Paulo diz para não ser meninos, a gente vê muito isso acontecer. Ou seja, é todo mundo ali falando em língua, rodando, rodopiando, fazendo isso e aquilo outro, e ninguém entende nada, ninguém sabe nada do que está acontecendo. Segundo Paulo, isso é meninice, porque é algo que não está trazendo edificação para a igreja. Pode até estar trazendo edificação particular para alguns, mas não edifica a igreja. E se entrar um indouto, uma pessoa que não conhece a palavra, não conhece a Deus, ela vai sair escandalizada, ao invés de evangelizada. Continue. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? E aí, é isso ou não é isso que acontece? Quando está lá todo mundo rodando, rodopiando, falando em língua, isso e outro, quando chega uma pessoa indouta, uma pessoa que não tem conhecimento e olha, pensa que está todo mundo louco ali dentro. E isso gera escândalo, isso não é bom para o evangelho. Continue. Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado.
e, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tenha salmo, tenha doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Tudo no seu momento e na sua hora, para a edificação da igreja. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Veja, é no máximo 2 ou 3 falarem, cada um na sua vez, e que haja intérprete, haja quem interprete aquilo. Senão vira uma bagunça. Continue. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Você viu aí? Esse negócio de não julgueis, até os profetas e a profecia deve ser julgada. Eu só vou dizer amém para uma profecia se eu julgar que aquela profecia é de Deus mesmo, senão não. Senão não vou concordar com algo que eu não sei se é de Deus ou não. Como que eu vou dizer assim seja para uma coisa se eu não sei que ela é de Deus ou se não é de Deus para a minha vida? Continue. Mas se o outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas, se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Amém, amados? Então, o culto a Deus tem que ser feito com ordem e decência, sem bagunça, para a edificação da igreja e conversão daqueles que chegarem ali e ainda não conhecem a palavra do Senhor. Hoje vamos ficando por aqui com o nosso vídeo. Lembrando que eu vou deixar algumas sugestões de vídeos aí para você, tanto afixados aqui na tela, como também na descrição deste vídeo, falando a respeito aí dos dons, dos frutos do Espírito Santo, da profecia e de coisas semelhantes a estas. Amém? Mas vou ficando por aqui com a nossa leitura de hoje. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Não esqueça também de, se você puder, faça aí a sua oferta, use o Pix, me ajude a continuar pregando a palavra. Já curta também esse vídeo, deixe o seu comentário, me ajude a alcançar mais pessoas com a palavra do Senhor. Amém? Um forte abraço, paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!